No vídeo passado eu respondi a seguinte pergunta: Fabi, qual é a melhor máquina para costurar sapatinhos? E no vídeo de hoje eu vou continuar respondendo, só que de forma diferente. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal, continuando o nosso especial de perguntas e respostas. E no vídeo de hoje eu vou responder a mesma pergunta do vídeo anterior. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana, esse é o canal Feito à Mão TV e aqui você aprende a fazer os sapatinhos mais fofinhos da internet. Então, gente, quem não viu o vídeo passado, eu já vou deixar aqui no card para que você veja e aprenda a costurar a mão. E para quem já costura a mão, mas já não está mais dando e precisa de uma máquina, agora sim eu vou contar para vocês quais são as máquinas de costura que eu gosto e que eu recomendo, tanto para fazer sapatinhos como para costuras em geral. Gostou? Se gostou, já comenta aqui pra mim, deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, a gente aproveita, se inscreve e ativa o sininho, porque isso é muito importante para o canal crescer e eu continuar compartilhando conhecimento com vocês. Então, gente, neste vídeo eu vou mostrar para vocês todas as máquinas que eu já usei durante toda a minha vida. Desde a que eu costurava quando eu era bem pequenininha, ainda criança, até a que eu uso hoje, a que eu mais gosto para fazer os sapatinhos. E para costura em geral também. É sempre bom compartilhar, gente, esse tipo de informação, porque quando eu mesma vou comprar uma máquina nova, eu sempre busco lá vídeos de quem já tem a máquina, de quem já use, para saber quais são os prós e os contras. Então, vou passar aqui os meus para vocês, e vocês aí com essa informação podem escolher melhor a máquina que vão comprar. Vamos lá então, ver as máquinas? Vamos começar, gente, com um tour geral aqui das máquinas que eu tenho, tá? E essa daqui é uma Eugene Zig-Zag. Essa daqui, na verdade, é da minha mãe, não é minha. Mas eu já costurei nela. Foi a primeira máquina que eu usei, na verdade, na minha vida, né? Ainda criança. Essa daqui é a Facilita 49, que eu usei muito. Eu comecei a fabricar meus sapatinhos nessa máquina. Tenho aqui uma 15C da Singer. Essa eu herdei há uns 2 anos atrás, da minha tia madrinha. E essa daqui é a minha industrial, tá? A 20U da Singer, que eu comprei também em 2017, tá bom? E além delas, eu tenho também a minha primeiríssima máquina de costura, gente, foi essa fofinha aqui. Quando eu era criança, eu costurava com ela, tá? Muita gente tem, eu já mostrei lá no meu Instagram e um monte de gente comentou. Quando eu não podia usar a máquina de verdade, a minha mãe me deu essa para poder aplacar a minha vontade de costurar, porque eu já nasci com isso, gente. Assim, eu amo costura desde muito pequenininha. Então eu amo essa minha maquininha e ela costura mesmo. E eu tenho também essa daqui, que tá até aqui no plástico, porque, como eu já falei, né, eu moro muito perto do mar e o mar destrói tudo que é de ferro aqui. Eu tenho que ficar com tudo no plástico. Essa daqui é uma Dietrich Vesta, é uma vestazinha que eu ganhei de um primo meu. Ela tava toda destruída, eu demorei anos para conseguir restaurar, né, até que eu consegui encontrar uma pessoa que deixou ela de molho. Foi 1 mês, gente, no banho de antiferrugem para poder destravar. E ele recuperou, pintou e ela costura, gente. Eu só não tô usando o tempo inteiro porque a agulha que ela tem é a agulha original. Então, assim, é uma agulha de quase 100 anos, né, de idade. Não tá dando pra usar. Olha só. Tá bem enferrujadinha, tá? Mas essa daqui é o meu restauro da vez, assim. Eu sou apaixonada por máquinas e máquinas antigas, então, assim, vocês vão ver ao longo do vídeo. Pra mim, são as ideais, sempre, tá? Só compartilhar essa aqui com vocês porque eu amo máquina. Eu sei que tem gente que ama também e adora ver essas coisas. Então, gente, vamos aqui para nossa Eugene Zig-Zag, tá? Essa aqui foi a primeira máquina que eu costurei. Eu devia ter uns 10 anos, foi quando minha mãe deixou eu pegar as máquinas de costura. Antes disso, eu tinha que costurar com a minha de brinquedo. Então, essa aqui, gente, é uma máquina, se eu não me engano, do início dos anos 80. Ela tem ponto reto e zigue-zague. É uma máquina toda de ferro. E ela, assim, gente, assim como todas as máquinas antigas, ela é muito boa para costurar.
tá? Tem um ponto bem bonitinho, é um ponto delicado, eu não sei nem explicar para vocês. As máquinas antigas têm um ponto diferente das máquinas mais modernas. É um ponto bem delicado, é um ponto bonito, assim. Eu sou apaixonada por coisas antigas, gente. Vocês estão vendo aqui minha TV de tubo, enfim, eu amo coisas que remetam ao fazer manual antigo. Tá? Eu acho mais bonito mesmo. Então, assim, eu já costurei sapatinhos nessa máquina, ela é muito forte, tem um ponto bacana, consegue costurar as camadas de tecido que a gente precisa, tá? Tem a vantagem de ser reta e zigue-zague, então para quem não quer fazer acabamento embutido, que quer fazer acabamento com zigue-zague, ela faz. Aqui a gente muda, ó, de ponto reto para zigue-zague, você escolha o tamanho do zigue-zague que você quer. E essa daqui, ela originalmente era de pedal, tá? Só que a minha mãe mandou cortar o gabinete, tirar o pedal e instalou um motor da Singer, inclusive. O motor que ela tá usando aqui é o motor Singer, tá? Tá aqui atrás, ó. E foi instalado depois, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele é Singer, né? E, gente, assim, é uma máquina muito bacana. Essa máquina, para você ter uma ideia, ficou 19 anos parada. Porque a minha mãe, à medida que foi assim, minha mãe não é costureira, ela sempre teve trabalho, sempre trabalhou fora e ela costurava porque era o costume das pessoas antigamente de costurar. Todas as mulheres sabiam costurar, os homens também, e faziam as costuras para dentro de casa. Só que como a carreira da minha mãe foi crescendo, enfim, ela foi ficando mais ocupada, ela deixou de costurar e aí fechou a máquina e a máquina ficou lá. Eu costurava com ela, só que daí eu ganhei a minha outra que eu vou mostrar pra vocês. E essa ficou literalmente abandonada, gente. E assim, aqui em Salvador, numa casa muito próxima do mar, e ainda assim, 20 anos depois, quase, quando eu peguei ela para restaurar, que a minha mãe se aposentou e queria voltar a costurar, enfim, como hobby, ela estava perfeita. Eu mesma, gente, limpei, pintei aqui algumas coisas, troquei só a caixa de bobina, se eu não me engano, que foi a única coisa que estava com defeito e ela costura perfeitamente. Então, assim, não tem nem como discutir a durabilidade. A máquina está aqui perfeita e costurando há mais de 40 anos, sendo que há 40 anos, quer dizer, quase, sendo que desses 40, 20 ela passou abandonada, né? Se a gente fizer isso com a máquina moderna, você não vai encontrar mais nada quando for procurar. Então, ó, Eugene Zig Zag, muito boa. Agora, gente, a Singer Facilita 49, tá? Essa foi a minha primeira máquina de costura de verdade, minha mesmo. O meu pai comprou pra mim, me deu de presente, e a gente comprou essa máquina em 98, tá? Eu já costurava, como falei, desde criança, usava de minha mãe, só que foi em 98 que eu comecei a efetivamente estudar costura. Tá? Eu me matriculei num curso aqui no Senai de Salvador e comecei a aprender a cortar e costurar roupas, né? Eu iniciei com roupas. E assim, gente, estamos em 2021 e eu continuo estudando, então costura é um aprendizado eterno, você vai aprimorando, você vai se apaixonando ainda mais, assim. E saber costurar, gente, é muito bom, é libertador, porque você consegue fazer a roupa que você quiser, você consegue fazer o sapato que você quiser e usar o que você quiser. Você, assim, não depende da loja de ajuste, da loja que vende tal roupa. Enfim, assim, é muito bom, né? Assim, continuem aqui comigo, eu sempre estimulo para que vocês continuem aprendendo, porque costura realmente é uma arte muito linda e muito útil, né? Assim, sem a menor sombra de dúvidas. Então, voltando aqui para minha máquina, né? Comprei ela comprei ela em 1998 e comecei a usar primeiro para estudar e depois usando o tempo inteiro mesmo. E eu usei essa máquina, gente, por 19 anos. Ela costurou muito comigo. Vocês já podem perceber a diferença, né, da Eugene para essa, né? Uma máquina dos anos 80, do início dos anos 80, aquela Eugene que era completamente de ferro, para essa aqui que já é de 98, né? Vocês percebem, ó, a gente só tem o ferro aqui, toda essa parte que tá bem branquinha, é toda de ferro, enquanto que o restante, ó, tudo plástico. Já vem plástico nos botões. Ela tem esse braço destacável aqui também, que é de plástico. Aqui tem um compartimentozinho, tá? Pra guardar os acessórios, né? Assim, você já não acha mais a Facilita 49 na Singer, nem adianta, porque não tem, né? O que a gente tem mais parecido com ela atualmente é a Facilita Pro. E aí lembrei de você agora, Claudineia, que foi assim uma das minhas inscritas que me perguntou, eu tô aqui respondendo, olha, para você especialmente, se você quiser uma máquina de costura doméstica que costure bem,
Ou você pode adquirir uma 49 que esteja em bom estado, tá? Assim, não recomendo comprar máquina antiga que esteja surrada, judiada demais. Tipo a minha mesmo, não recomendo, porque eu judiei muito dela. Ela já não tá mais boa para costura. Mas se você encontrar uma novinha, pouco usada, vale muito a pena. Ou se quiser substituir pela Facilita Pro, também é boa. Eu já costurei na Facilita Pro, não era minha, mas foi só para testar. Ela tem esse corpo aqui de ferro, ela é mais potente e isso é muito importante. Por quê, gente? Principalmente para fazer os sapatos. Primeiro, porque a gente precisa costurar uma camada grande de tecidos, né? E segundo, quando a gente tem uma máquina inteira de plástico, quando você pisa no pedal e vai costurar assim com certa velocidade, a máquina, ó, caminha horrores na mesa, assim. Você tá costurando e a máquina tá fazendo assim, sabe? Indo pra lá e indo pra cá. E isso assim, não dá. Não tem como costurar. Para quem costura, para vender ou que quer fazer alguma coisa que seja mais rápida, atrapalha demais. E esse corpo de ferro aqui no caso da Facilita 49 ajuda muito. Ela anda um pouquinho, mas eu resolvia da seguinte forma, gente. Eu pegava, colocava um EVA escolar aqui embaixo dela e isso já travava ela bem em cima da mesa, não tinha problema, tá? Ela para máquina portátil, ó, é bem pesada, ela é bem pesada mesmo. E isso é muito importante, quanto mais pesada, melhor, tá? A máquina levinha demais, você já sabe que quando você pisar no motor, ela vai embora em cima da mesa, não vai ficar com você costurando. Uma coisa boa também da Facilita é que ela tem vários pontos. Confesso para vocês que nunca usei. Eu só usava o reto e o zigue-zague. Para mim era mais que suficiente. E usava também, ó, o caseador automático que ela tem aqui. Mas atualmente eu já nem uso mais também, porque eu só faço minhas casinhas de botão à mão. Então, gente, eu costurei ela por 19 anos, comecei a fazer os sapatinhos nela, só que chegou um momento em que eu comecei a vender muito sapatinho e eu produzia quase mais de 120 pares por mês. E aí ela não aguentou. E assim, de fato, isso aqui é uma máquina boa, uma máquina forte, mas é para uso doméstico. Não adianta você querer pegar uma máquina doméstica e querer que ela faça o trabalho industrial, porque ela não vai conseguir fazer, ela vai quebrar. Foi o que aconteceu com a minha Facilita, ela quebrou, tá? Deu problema aqui no retrocesso, deu problema no tensor, enfim, ela não deu certo, eu botei para consertar, ela agora tá aposentadíssima, tá? Eu ainda pego para costurar muito raramente, quando eu vou fazer uma roupa para mim, aí eu faço nela, uma costura bem levinha, mas não faço mais nada que seja de peso nela. Não costuro mais sapatinho porque ela já deu o que tinha que dar, eu já judiei demais dessa maquininha. Mas recomendo, é uma máquina excelente, assim, eu gosto muito das máquinas da Singer, não estou fazendo aqui propaganda, não estou patrocinada por ninguém, nem por Singer, nem por Eugene. Tenho muita máquina da Singer porque são as que eu prefiro, tá? E aí, gente, quando a minha Facilita já não deu mais conta do recado no trabalho aqui do ateliê com sapatinhos, eu comprei a minha industrial. E é ela que eu vou mostrar pra vocês agora. E aqui, gente, eu tô com a minha Singer 20U, tá? A minha máquina industrial. Assim que a minha Facilita quebrou, eu comprei essa daqui, tá? E eu optei pela industrial justamente porque eu tava produzindo muito sapatinho. Eu precisava de uma máquina que tivesse resultado de indústria, que aguentasse trabalhar muitas horas por dia, todos os dias da semana. E para aguentar esse tipo de jornada, tem que ser uma máquina industrial. Tá certo? Não adianta você querer, como eu falei antes, que uma doméstica faça esse serviço, porque ela vai começar a fazer, mas vai parar, ela vai deixar você na mão, né? E aí, gente, eu pesquisei muito para poder comprar essa máquina e eu escolhi a 21 primeiro, porque ela é industrial, ela é mais forte, né? É justamente apropriada para trabalhar o tempo inteiro. E eu comprei a 21 porque ela, além do ponto reto, ela tem zigue-zague. E isso, gente, é difícil de achar em máquina de costura industrial. Na indústria, todo mundo sabe, né? Quem não sabe já fica sabendo, a fábrica ela é dividida em etapas, né? E cada etapa faz apenas uma função. Então, a máquina de fazer o fechamento é a máquina de reto e só faz ponto reto, né? A máquina de pregar botão só prega botão. A máquina de fazer a casa do botão só faz a casa do botão. A máquina de overlock só faz overlock e assim por diante. Geralmente as máquinas industriais só têm uma função, um único tipo de ponto. Mas essa máquina 21, ela tem dois pontos, o reto e o zigue-zague, que são justamente os únicos pontos que eu uso. E foi exatamente por isso que eu escolhi a 20U.
certo, gente? Porque ela entrou aqui não só para agilizar a minha produção, mas também para substituir a minha Facilita 49 que estava quebrada. Eu, além de produzir os sapatinhos nessa máquina, eu também faço as minhas costuras, as minhas roupas, as roupas da minha irmã, enfim, das roupas aqui de casa, tá? Eu precisava da máquina para cumprir essas duas funções. E essa máquina, gente, ela é muito boa, né? Ela é uma máquina bem forte, tem um ponto bacana. Como eu falei, tem essa opção de você ter ponto reto e ponto zigue-zague, tá? Que você regula isso, né? Tem aqui a regulagem de pontos. Uma característica muito boa das máquinas industriais é que ela tem essa joelheira aqui, ó, que você consegue levantar o calcador e deixar suas mãos livres para trabalhar, tá? Você já encontra esse tipo de joelheira também em modelos mais sofisticados de máquinas domésticas, mas aí vai ser de acordo com o seu uso. Se você está procurando para produzir bastante, eu não recomendo. E acha que comprando uma máquina doméstica com joelheira, com tudo, você vai ter o desempenho e a força de um industrial, você não vai, tá? É importante saber. E assim, essa máquina também é muito bacana porque ela lubrifica automaticamente, né? Justamente por ser industrial. Aqui embaixo dela, deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ela é bem pesada, ela é toda de ferro. Aqui embaixo a gente tem o óleo, tá? O óleo dela fica aqui. Eu troco uma vez por ano e à medida que você vai usando, esse óleo vai circulando dentro da máquina e ela já se lubrifica automaticamente. Você não precisa parar ela para ficar colocando, pingando óleo, né, em todos os lugares. Coisa que você precisa fazer nas máquinas domésticas, né? De quando em quando é necessário que você faça a lubrificação. Essa daqui já pula essa etapa. Eu só faço a troca do óleo, né? Eu esvazio totalmente o cárter aqui embaixo e coloco um óleo novo uma vez por ano, mais que o suficiente. E eu gostei muito, assim, na verdade eu gosto muito de usar essa máquina, gente. É uma máquina forte, é uma máquina potente, me atende completamente bem e eu recomendo. Tem vários calcadores, né? Assim, é muito fácil de colocar linha. A gente encontra na internet vários tutoriais ensinando a fazer muita coisa com essa máquina. E tem um preço que é razoável, tá? A máquina de costura, aliás, é um objeto caro. Não são baratas, né? E assim, as industriais principalmente. Mas ela tem um preço bom. A única coisa que ela realmente não tem de vantagem em relação às mais modernas, às industriais, é que ela ainda tem aquele motorzão lá embaixo, tá? Faz barulho. Se ela fosse Direct Drive, seria perfeita. Direct Drive, gente, é a tecnologia já mais recente que as máquinas industriais têm, que elas têm o motor aqui mesmo e assim, não faz barulho nenhum. E isso é muito confortável, principalmente para quem costura em casa, tá? Porque aí não incomoda vizinho, não incomoda quem tá dormindo, não incomoda de ouvir um programa de TV, enfim, você costura e não faz barulho nenhum. Apesar de que o ruído dela também não é tão alto assim, tá? Dá para fazer, dá para trabalhar tranquilamente, ninguém escuta quando eu tô costurando com ela, né? Assim, saiu daqui do ateliê, chegou lá na sala, você já não escuta a máquina funcionando não, tá? Não é nada que seja barulhenta demais, certo? Coisa que acontece que você, quando sai de uma máquina doméstica para industrial, você percebe que a velocidade de costura aumenta muito, tá? Você consegue produzir muito mais. Isso é uma vantagem bem grande em relação às máquinas domésticas. E aí, gente, há uns 3 anos atrás, eu acabei herdando da minha tia a minha outra máquina de costura que eu tenho aqui e que eu tenho usado muito, que é também da Singer, a 15C, uma máquina muito, muito antiga, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui, gente, está a minha 15C. Essa máquina, como eu falei no início do vídeo, eu herdei ela da minha tia, tá? Eu cresci vendo minha avó e minha tia costurarem nessa máquina. Ela é dos anos 50, mais ou menos, né? O ano de fabricação desse modelo começou a produzir em 54, se eu não me engano. Deve ser mais ou menos, né, a época que minha tia adquiriu. E assim, é uma máquina perfeita. Costura lindamente, o ponto dela é lindo, é um ponto delicado, é um ponto que você, como eu falei no início, assim, que remete a costuras antigas, é um ponto muito, muito bem feito, tá? Ela é uma máquina extremamente simples de operar e ela é muito, gente, muito forte. E aí você pode perguntar, qual a mais forte, Fábio? A 15C ou a 21? Eu vou te falar que é a 15C. Essa máquina, gente, costura absolutamente tudo. Costura camadas e camadas de jeans, costura sapatinho que nem manteiga, sabe? Assim, costura couro. E isso se dá, gente, por quê? Porque antigamente toda máquina era feita para trabalhar. Não existia máquina industrial e máquina doméstica. Existia máquina de costura e ponto. Então elas têm muita capacidade de costura, entendeu? Essa daqui, apesar
de só ter o ponto reto, e ela assim, ela não faz ponto zigue-zague, gente. Diferente da Eugene, né, que eu mostrei no início, ela só faz o ponto reto, mas o ponto dela é mais bonito, o costurar dela é mais macio, ela costura muito bem. O calcador dela é bem fininho, ela puxa muito bem o tecido e assim, você pedala ela o dia inteiro e não cansa, sabe? Assim, ela rende muito também. Eu só tenho elogio, gente. Eu sou realmente apaixonada por essa máquina. Ela tá comigo aqui já há mais ou menos 3 anos, né? Vai fazer 3 anos. E eu meio que abandonei a minha 21 quando ela chegou. Primeiro porque ela é mais bonita, segundo porque eu gosto de costura antiga, como eu falei, e terceiro porque ela é mais forte. E aí você pode estar se perguntando, e o zigue-zague? Bom, gente, eu tenho cada vez mais adotado métodos antigos de alta costura. Eu já fazia isso, eu estudei alta costura, e na alta costura, não sei se vocês sabem, os métodos de costura são os mais antigos possíveis, assim, usa-se muito pouco máquina, e quando usa mais o ponto reto. É o que eu faço. Os meus acabamentos são sempre em costura francesa ou costura inglesa, né, das minhas roupas. O sapatinho, como vocês sabem, toda costura é embutida, não precisa mais do zigue-zague. E ela cumpre o papel perfeitamente, tá? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso depois até fazer um vídeo. Eu já deixo aqui um comentário se vocês quiserem ver. Um vídeo sobre esses acabamentos que eu faço. Tanto de roupa, né, que é a costura francesa e inglesa, quanto do sapatinho, que é a costura totalmente embutida. E, gente, assim, é uma máquina fácil de usar, né, como eu falei. Aqui a gente pode regular o ponto, né, você tem os pontos mais largos e mais estreitos. E isso aqui é o que faz o retrocesso dela, tá? Quando você quer fazer o acabamento, início e final de costura. Quando ela chegou pra mim, gente, foi uma máquina também que ficou um tempão parada, né, porque a minha tia teve um processo de adoecimento muito lento e muito longo, então ela parou de costurar. Essa máquina acho que passou uns 17 anos fechada, sem ninguém tocar nela. E quando eu peguei, ela estava perfeita, só precisava de limpeza e de trocar a caixa de bobina. E há uns 2 meses atrás foi que a correia dela original veio arrebentar. Eu aí coloquei uma correia nova, mas para vocês verem a capacidade de durabilidade que essas máquinas têm. A máquina inteiramente de ferro, com um gabinete lindo, eu adoro esse gabinete cheio de gavetinhas. Assim, por mim, todas as máquinas de costura atuais vinham em gabinetes assim, gente. É muito bacana porque você tem tudo à mão, você guarda suas coisas, fora que é uma peça linda, né? Acaba decorando. E outra coisa também que eu amo, gente, não preciso de energia elétrica. Eu pedalo aqui nela, pode faltar luz à vontade, que meu trabalho não para. Essa é uma vantagem bem bacana também, né? Então, para quem gosta de fazer uma costura mais manual, para quem gosta de fazer uma costura mais com métodos antigos, para quem gosta de alta costura, eu indico muito, muito essa máquina, tá? Ela rende muito, ela costura tanto quanto a máquina industrial. É lógico que a velocidade de costura depende da sua velocidade de pedal e tem um limite, né? Diferente da industrial, que tem uma velocidade bem grande. Quando você pisa no motor, ela vai muito rápido. Aqui depende do seu pedalar, tá? Quanto mais rápido você pedalar, mais rápido ela costura. Mas também não adianta pedalar rápido demais, porque ela vai começar a pular, enfim, não fica tão bonito, tá? Essas máquinas aqui, elas são de um outro tempo, um tempo onde a velocidade era mais baixa, então tem que respeitar isso. Mas, no final das contas, aqui no ateliê, se você me perguntar qual a máquina que eu mais gosto de todas, é a 15C. Mesmo ela só possuindo o ponto reto, tá? Compensa qualquer coisa, gente. Assim, não faz falta nenhuma o zigue-zague. Existe, inclusive, gente, um aparelho. A Singer lançou um aparelho dela, a própria Singer, que você acopla aqui e ela faz o zigue-zague, tá? Você ainda tem essa opção. Eu ainda não achei para comprar. Inclusive, se alguém souber onde que vende esse aparelho, por favor, gente, deixa aqui nos comentários, porque eu quero comprar, eu quero completar a minha máquina, eu amo essa máquina. E se eu puder colocar um ponto zigue-zague nela, porque às vezes eu preciso aplicar um elástico, então com o zigue-zague realmente é melhor. Aí eu passo para a minha 21, né? Por isso que eu ainda uso a 21 também. Mas eu tô em busca do aparelho de zigue-zague da 15C. Se vocês conhecem alguém que tenha, por favor, me avisa, porque eu quero muito, tá certo? E fora a gente que pedalar é muito gostoso, né? Além de costurar, você trabalha e já bota a malhação em dia, tudo ao mesmo tempo. Olha só que vantagem maravilhosa que a gente tem aqui também com a 15C. Mas, brincadeiras à parte, essa daqui é a melhor máquina de todas, sem a menor dúvida, né? Assim, costura lindamente,
passa em qualquer tipo de tecido, você troca de material sem nenhum problema, você consegue adaptar calcadores modernos aqui nela, eu já fiz isso. E se você não pode pedalar, você pode também colocar o motor nela, tá? Inclusive, eu acho que você já encontra até para comprar com o motor acoplado. Ela já adaptada, né? Sem pedal e com motor. Porque aí você que não tem condição de estar pedalando na máquina, você pode ter uma 15C com motor sem nenhum problema. E é isso. Perfeita, sem defeito nenhum, Singer 15C. É a que eu mais recomendo caso você queira trabalhar com uma máquina de costura que tenha potência e beleza ao mesmo tempo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse tour pelas minhas máquinas. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações. Se tiver mais alguma dúvida, gente, é só deixar um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. E lembrando, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que a gente possa crescer e alcançar ainda mais pessoas. Deixa um like aqui nesse vídeo e se conhece alguém que está querendo comprar uma máquina de costura, que não sabe nada, que está precisando de informação, compartilha esse vídeo com ela, tá certo? Muito obrigada, gente, por terem assistido a mais esse vídeo. Espero ver todos vocês no próximo. Tchau, tchau e até lá!